Hoje a palavra é muito interessante. Eu sou suspeito em falar porque, na verdade, toda a Bíblia para mim é muito interessante. Então não tem isso ou aquilo ou aquela ou outra que não seja. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito, muito importante. Hoje vamos passear por alguns livros, então eu tenho falado nos cultos todos. Pega um papelzinho, anota. Abra a Bíblia, lógico, é claro, mas anota para você ler também depois. Amém? Dá tempo. E hoje nós vamos falar de Sofonias. Está dando eco, está dando uma... Dá para ouvir aí? Hoje nós vamos falar sobre Sofonias. Sofonias é um profeta menor. Não é menor porque ele era baixo, pequeno, e não é menor porque ele é de menor importância. É porque a obra dele, a produção literária, ela é pequena. Só que tem um detalhe, Sofonias vive desaparecendo da Bíblia. Você fica procurando Sofonias, cadê? É muito, muito interessante. Para você localizar em Antigo Testamento, mais para o final do Antigo Testamento, ele era um profeta, você vai achar Abacuque, Sofonias e Ageu, no final do Antigo Testamento, tá? Ele escreveu esse livro mais ou menos em 735, 725 antes de Cristo. É um bom tempo. É um bom tempo antes. O profeta Sofonias, capítulo 3, ele fala assim, eu vou passar só o capítulo, tá? Para você ler todo ele. Sofonias, capítulo 3, ele fala assim, em dado momento, o Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor anulou a sentença contra você. E aí muita gente, e hoje isso está uma constante no mundo, mas Deus é amor. Então ele não leva em conta as coisas erradas, porque se Deus é amor, Ele ama com certeza, mas tem um pequeno e violento detalhe, Ele ama você, não o pecado, Ele ama todos nós, não os pecados. Então não adianta ficar pensando, não adianta ficar achando que teorias aqui, ideologias acolá, pensamentos não sei o quê, filosofias não sei do quê, explicam ou vão melhorar alguma coisa. A sentença que era contra nós, ela surgiu lá no pecado, no primeiro, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. A sentença era o que está em Romanos. Você vai achar no Novo Testamento, tá? Depois dos Evangelhos, Atos, Romanos. Lá no capítulo 6 fala assim, porque o salário do pecado é a morte. A paga, o pagamento do pecado é a morte. Essa era a sentença. Morte. Morte. E não é só a morte física, é pior. É a eternidade toda longe de Deus. A eternidade toda distante do Senhor. E isso era uma sentença que não tinha como recorrer. Não tinha como apelar. Nós, homens, não poderíamos pedir para um tribunal superior, como é na justiça do homem, para anular, para mudar, para reformar, para refazer, para desfazer a sentença. E aí alguns podem falar assim, nossa, que Deus mau. Não é Deus que é mau, o pecado que entrou que trouxe a maldade. O pecado que entrou que trouxe a sentença irrecorrível para todos os homens. Pela própria capacidade, por nós, nossa força, nunca nós conseguiríamos alterar essa sentença. Nunca. Nunca nós conseguiríamos mudar o destino certo para a morte. Nunca. Pela nossa própria capacidade, pela nossa própria mão, força, pela nossa sabedoria, pelo conhecimento, pela ciência, pela filosofia.
Nunca, nunca. O salário do pecado é a morte. A paga pelo pecado é a morte. Não tinha como. E eu vivo falando, o pecado foi a pior coisa que aconteceu para a história do homem. Porque ele mudou a configuração até da terra. Espinhos, problemas, dificuldades, trabalho, mudou completamente. O pecado mudou o nosso relacionamento com Deus, o nosso aconchego com Deus mudou, o pecado mudou tudo isso. E nenhum homem, por mais poderoso que possa ser, conseguiria mudar essa história. E aí, essa palavra escrita 730 anos antes de Jesus, ela se confirmou que o Senhor fez a anulação daquela sentença. O apagar daquela sentença, ela se confirmou quando Jesus veio à terra e morreu na cruz. Na cruz, naquele sofrimento terrível, dor, na morte terrível, foi aí que a sentença foi anulada. E quer confirmar isso? Você vai no Novo Testamento em Colossenses. Eu falo que você acha Colossenses no pacote dos Censes. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Aí você acha, então tem lá. Colossenses 2, em um dado momento, fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui, na cruz, aquilo que o profeta havia falado séculos antes, o Senhor cumpriu. Todo o pecado, toda marca, toda distância, toda morte foi apagada. Essa condenação, essa sentença foi apagada, foi retirada. E sabe como é que você chega nisso? Com Jesus, com o Senhor. Você chega nisso no perdão, na anulação da sentença condenatória com Jesus. Só, porque nós não temos como fazer isso. Por mais sábios e inteligentes que pensamos ser, nós não temos como mudar isso. Só o Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa, não foi nem com uma oração, não foi nem com uma citação, não foi nem com uma pregação, foi com a própria vida, foi com o sangue que tinha. Foi com a própria vida. Única maneira de anular a sentença de morte que o pecado trouxe. Única maneira. Eu vivo falando, o Senhor Jesus está à disposição para qualquer hora, qualquer momento, você falar com Ele. Ah, mas como é que eu vou saber? Se Ele ouve, se Ele não ouve, como é que Ele pensa, o que Ele faz, como age? Leia a Bíblia. Leia os Evangelhos, leia a Bíblia, leia a Palavra de Deus. Aprenda você, aprenda como o Senhor pensa, fala, age. Aprenda. Quanto mais próximos de Deus, mais o diabo está longe de nós. Entenda isso. E aí vem o detalhe. A sentença anulada, o perdão de toda a falha, de todo erro, por mais grave, mais assustador que possa ser, o Senhor perdoa. Só que não se engane, viu? Quem cometeu pecado, e esse pecado é incluído na lei dos homens, ele vai pagar o débito com a sociedade.
Ele vai pagar. Só que para Deus, se ele se arrependeu, está perdoado. É uma coisa e outra. Tem muita gente que confunde, agora virou crente. Tem muita gente que pensa errado. O perdão, Deus ele dá. A anulação dessa sentença de morte, o Senhor dá. O que Sofonias falou séculos antes, anos antes, olha o tempo que esperou até acontecer. E aí hoje você tem a oportunidade, a possibilidade de agora, nesse instante, falar com Deus, falar com o Senhor, nesse momento. Uma espera de 700 anos, e você tem essa possibilidade instantânea. Aproveita isso. Aproveita, porque toda a sentença de morte é apagada, é anulada, porque essa é a palavra de Deus. É assim que Deus fala e é assim que Ele faz. Só tem um detalhe: seja sincero e honesto com Deus. Seja sincero e honesto com Deus. O arrependimento, você nunca mais volta a fazer, nunca mais repete, nunca mais faz de novo aquilo que fazia antes. Você larga, deixa, abandona, porque aquilo não é bom. O pecado não é bom. O mundo fala que é, viu? O mundo fala que pode. Tem muita gente aí de destaque falando que é bom. Não é bom. E continua não sendo. Porque a palavra de Deus fala, o pagamento disso é a morte. É a morte. Você entendeu isso? Aproveita essa oportunidade hoje. É uma oração simples, do jeitinho que você fala, da forma e maneira que você fala, para falar com o Pai. Deus Todo-Poderoso, Ele te ouve. E o Senhor Jesus, que já morreu na cruz, cravando a nossa dívida lá, a sentença de condenação é apagada. Aproveita isso. Não deixa passar. Amanhã eu vejo, não deixa passar. Depois eu vejo, não deixa passar. Domingo no culto de manhã eu vou fazer isso. Não deixa passar. É hoje, é agora. Não precisa esperar não. Faça. Faça. Amém?